Gente, bom dia, bom dia. Que alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Espero que todos estejam confortáveis, estejam disponíveis para ouvir aquilo que a gente vai conversar, compartilhar e discutir com vocês. Como a Lê falou, nós somos um. Vocês vão ver daqui a pouco quantas pessoas vão falar hoje, mas a gente tem coisas incríveis para conversar hoje, para sensibilizar, para principalmente chamar vocês, né, para esse ano novo de 2026, que a gente possa trabalhar junto nessa educação em prol de melhorias e principalmente fazer com que essa educação tenha sentido, né? E vocês vão entender o título do nosso mini curso ao longo dessa nossa jornada. E quero convidar vocês a gente vai assistir um vídeo agora, bem curtinho, mas é um vídeo de acolhida de alguém que é tão especial no nosso Brasil, e eu espero que vocês se conectem junto com a gente com esse vídeo. E os pessimistas amargos. Então, eu me considero um realista esperançoso. Tá certo? Então, eu acho que aí, entre a indignação e a resignação, existe a esperança. Que são os três nomes principais de Deus, né? Esperança, caridade e fé. Eu me considero um homem da esperança. E eu acho que entre a indignação e a resignação, a gente conta com a esperança para lutar sempre. Otimista, esperançoso. Começar essa manhã falando um pouquinho e ouvindo um pouquinho Ariano Suassuna, um dramaturgo e escritor brasileiro que traz tantas coisas importantes da nossa cultura. Ele trabalha com essa perspectiva, né, que ele nem é um otimista, que ele acha um otimista meio tolo demais, nem é um pessimista, né, que se torna uma pessoa também um pouco chata, e ele fala que ele é um realista esperançoso. E essa informação, isso que Ariano fala, ele fala isso em vários vídeos, em várias reportagens, em várias entrevistas, traz para a gente algumas perspectivas que são importantes nessa manhã, para a gente começar a pensar realmente com esperança. Porque esse realismo, ele vai fazer com que a gente observe de forma muito nítida, né? Reconhecer a realidade, que é concreta, cheia de injustiças, com dificuldades e contradições, com alegrias e tantas coisas maravilhosas dentro da nossa perspectiva, inclusive, né, educacional, e que a gente possa ter essa esperança, mas que essa esperança seja uma esperança também crítica, né? Que a gente não se renda, né, ao fatalismo, ou que a gente não seja ingênuo demais, mas, pelo contrário, para que a gente possa trabalhar com a realidade com lucidez e acreditar, assim, na possibilidade de transformação. E aí não tem como a gente falar de um realismo esperançoso e não lembrar, e não tratar, e não citar o que significa essa palavra para Paulo Freire. E Paulo Freire, ele já vai trazer para a gente a esperança não apenas como um sentimento passivo, né? Ele tira o esperança e coloca esperançar, porque é um ato ético, é um ato histórico, é um ato político, né? A gente precisa entender que o esperançar é se levantar e ir também fazer, não somente ficar esperando, né? Então, é preciso que isso seja inerente à nossa condição, e a nossa condição de educador que transforma, que modifica, que interage, que conversa, né? E nós precisamos muito ter esse esperançar que Paulo Freire tanto nos ensina. E aí os dois conversam, né? Quando o Suassuna insiste que não se pode ser apenas um otimista ingênuo diante dessa dureza do mundo, e que é preciso ser realista, Paulo Freire vem com a situação concreta, né? Nos dando a oportunidade de esperançar, não apenas esperar, esperançar na perspectiva de ir, de fazer, de acontecer, de acreditar que vai dar certo. Então, que a gente tenha uma manhã maravilhosa aqui nesse mini curso. Eu convido você a ficar atento, atenta, anotar, colocar as dúvidas, porque nós estamos hoje aqui para ser assim, como esses dois maravilhosos.
otimista, realista, e sermos também aquele que vai esperançar dia a dia na educação. Um bom dia. Dando continuidade ao nosso mini curso, eu vou começar a projetar os nossos slides. Bom, então eu vou começar, né, com a apresentação dos ministrantes. A que vos fala, né, que é moderadora e também está participando da elaboração desse programa. Alessandra Ferreira, licenciatura e bacharelado em História, mestrado em Ensino de História, professora da Educação Básica da Secretaria Municipal da Educação e também do Estado do Rio Grande do Norte. Aí vamos agora para o nosso convidado de honra, né? Ele não é professor da rede, mas é alguém que está junto conosco, né, está junto conosco nessa atividade. Francisco Pereira. Francisco Pereira da Silva Neto, psicólogo formado pela UFRN, com experiência na área educacional, social e comunitária e clínica, com atuação nas áreas do desenvolvimento socioemocional, direitos humanos de crianças e adolescentes, juventudes, educação popular e comunicação não violenta, assessor técnico do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, SEDECA, Casa Renascer, membro da coordenação colegiada do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio Grande do Norte, conselheiro tutelado do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Natal, psicólogo no Centro Psicoterápico de Natal. Gente, só uma questão, como Pereira vai precisar sair, eu acho que a gente pararia agora, né, a apresentação, no sentido de falar de cada um dos integrantes, e Pereira começaria. O que é que vocês acham? Ale, pode falar, Ale. Fique à vontade de apresentar os demais. Dá tempo, sim, viu? Bom dia. Estou preocupada com o seu horário. Bom dia. Tranquilo, dá tempo, sim. Então, dando continuidade, né? Caliane de Almeida Rodrigues, pedagoga especialista em educação de jovens e adultos, EJA, com mais de 20 anos de atuação na educação municipal de Natal, é graduada em psicologia, atualmente atua como assessora pedagógica no Núcleo de Atenção Psicossocial NAPS, da SME, com ações interdisciplinares para uma educação preventiva e protetiva com foco na construção de uma cultura de não violência. Vivian Rodrigues, né, que fez nosso acolhimento, pedagoga, especialista em gestão escolar, integra a Rede Municipal de Ensino de Natal desde 2004, com atuação como professora, coordenadora e gestora escolar, atualmente é assessora pedagógica no Departamento de Ensino Fundamental, com formação em habilidades socioemocionais e no Centro de Diálogo Escolar, CEDIA, atuando como facilitadora de círculos de construção da paz. Maria Valéria Credídio, doutora em sustentabilidade social e desenvolvimento, especialista em neurociência e desenvolvimento infantil, pedagoga e jornalista com mais de 30 anos de experiência. Sayonara Miranda, que é formada em pedagogia pela UFRN, psicopedagogia pela UFRN, assessora pedagógica do Departamento de Educação Infantil, DEI, titulada da Comissão Programa Educação Infantil para Todos, PEIPET, professora substituta do NEI. Vilma Kelly Dantas Oliveira da Silva, psicóloga da Secretaria Municipal da Educação, com atuação no NAPS, Núcleo de Atenção Psicossocial, desde 2019, desenvolve trabalho voltado à compreensão e acolhimento das demandas das escolas relacionadas à saúde mental e às diversas formas de violência, contribuindo para o fortalecimento dos fatores de proteção, da promoção, do desenvolvimento socioemocional e da articulação intersetorial no âmbito do papel da escola. Possui especialização em avaliação psicológica. E aí eu passo a palavra para o nosso querido Francisco, né, para mais popularmente conhecido como Pereira, para dar continuidade. Bom dia a todas. É uma grande satisfação estar aqui compondo esse mini curso, né?
A gente já vem numa parceria junto ao NAPS, ao Núcleo de Atenção Psicossocial, e a Secretaria Municipal de Educação, desde 2022, propriamente, né? Então, essa construção de uma perspectiva de educação que cuida, de educação que protege, de educação que traz esse diferencial, ela vai sendo realizada com muitas mãos, com muitos corações. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e compartilhar com vocês. Hoje, a gente vai falar para vocês na perspectiva de apresentar algo de novidade, se assim a gente pode falar, em relação às escolas, né, do município de Natal, que é a implementação do projeto Escola que Cuida, do programa Escola que Cuida. E aí, esse programa Escola que Cuida, daqui a pouco as meninas vão falar melhor para vocês, ela parte dessa perspectiva da proteção, dessa proteção integral, né? Diante desse assunto de proteção integral, a gente precisa destacar por que é importante falar dessa proteção. Ora, hoje, os dados estatísticos, hoje, as perspectivas que nós temos é de que ainda, depois de 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda nossas crianças e adolescentes são vítimas de violências. Então, esse assunto ele é muito delicado. E essas violências todas, cada vez mais, estão latentes nos nossos espaços sociais, nas comunidades e nas escolas, né? E aí, nesse sentido, o espaço escolar é um espaço estratégico, privilegiado na perspectiva da prevenção. Então, só para vocês terem ideia do que eu falo em termos de dados, no Brasil, a gente tem aí, no ano de 2024, né, de janeiro a agosto de 2024, mais de 160 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Só que esse dado, ele é, na verdade, subnotificado. Essas denúncias chegam via Disque 100, por exemplo, mas a gente sabe hoje que na sociedade esses dados eles estão subnotificados. O Ministério de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente faz uma estimativa de uma subnotificação em torno de 80%. Ou seja, a cada 10 casos que ocorrem, apenas 2 chegam a ser denunciado. E aí o Brasil tem avançado muito na sua legislação. Nós temos hoje uma das legislações do mundo em termos de proteção de crianças e adolescentes, que integra várias políticas, mas mesmo assim a gente encontra grandes dificuldades de efetivar isso de maneira concreta, vamos dizer assim, dentro das nossas comunidades. E você pode passar, Lê, por favor? E aí, destacando ainda o que está um pouco aí na apresentação, né? No ano de 2023, o Brasil registrou um estupro a cada 6 minutos, né? Onde a maioria das vítimas são mulheres, são crianças negras, né? São meninas negras, mulheres periféricas, e a gente encontra essas vítimas, e mais uma vez, muitas vezes a subnotificação encobre, e todos esses dados aí são, na verdade, não são números, né, mortos, mas são pessoas, são vidas. E a cada situação de violência ou de violação de direito que ocorre com uma dessas crianças ou desses adolescentes, impacta toda uma família, impacta toda uma sociedade. Deixa eu fazer um parênteses, que geralmente eu falo isso e não comecei falando. Nós vamos apresentar o programa Escola que Cuida, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa tocar nesses dados e nesses conteúdos que são sensíveis, muitas vezes, para todos nós. Então, eu me coloco à disposição, as meninas do NAPS, do DAI, têm meu contato. Se caso alguém
durante as nossas falas, durante as nossas apresentações, não se sentir confortável, fique à vontade para posteriormente nos procurar e conversar, a gente pode orientar você da melhor forma possível, tá? Mas, pode passar esse dado também, Ale, por favor? Mas o importante da gente observar esses dados é para sabermos e termos consciência de que essas crianças e adolescentes que convivem conosco, eles podem estar sendo vítimas de alguma violação de direito. E aí, nesse slide que vocês estão vendo aí, ele aponta que 62% dos casos ocorrem na casa da vítima e 13% em via pública. Então, isso já traz uma chamada de atenção para nós, porque nós sabemos o quanto na escola a gente consegue perceber ou suspeitar de situações de violação de direito. E aí, diante dessas suspeitas ou dessas percepções, ou de quando as crianças revelam espontaneamente, o que é que a gente deve fazer? Como a gente deve fazer? Como a escola pode contribuir para essa prevenção? Como essa parceria da escola com a comunidade, com a família, pode favorecer uma melhor proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes, e, acima de tudo, como as nossas atividades pedagógicas elas influenciam na prevenção e na autoproteção dessas crianças e adolescentes. Então, são questões para a gente discutir, para a gente pensar, para a gente construir conjuntamente. E aí eu gostaria de passar um videozinho para vocês agora, bem rapidinho, que fala, um dos materiais que a gente propõe ser trabalhado em sala, propõe ser trabalhado pelas escolas, mas ao mesmo tempo que destaca a importância de discutir esse assunto. Papo com o Unicef lá. E aí, você curtiu? Se eu curti, eu adorei! O que é que houve pra essa animação toda? A gente teve um bate-papo com o Unicef lá na escola. E o que a Unicef faz? É uma organização que trabalha em várias áreas da infância e adolescência, como educação, saúde, proteção contra violências e participação cidadã. E como foi a conversa? Incrível! Aprendi um monte de coisa. Como conhecer os diferentes tipos de violência contra crianças e adolescentes, evitar que aconteçam e buscar ajuda quando for preciso. Ah, mas aí é só ver quando a criança tá machucada. Na verdade, é muito além disso. Existem vários tipos de violência. Por exemplo, a física, que é tipo uma agressão ao corpo. E a sexual, que é quando alguém nos força a praticar ou presenciar ato sexual. Sim, é considerado violência até mesmo um toque indesejado ou a exposição de nossas partes íntimas. E tem também a violência psicológica, que acontece, por exemplo, quando alguém ameaça ou humilha outra pessoa. E tem a negligência. Negligência é quando um adulto deixa de cuidar de uma criança ou adolescente e de garantir tudo o que ele precisa para se desenvolver bem e com saúde. E a gente tem que ficar esperto. Essas violências podem levar a dificuldade na escola, depressão, machucados no corpo e até comportamentos perigosos. Mas o que dá pra fazer quando a gente vê isso? A gente precisa conhecer e saber onde está a rede de proteção. Sabiam que tem dezenas de entidades que atuam para proteger crianças e adolescentes? Além da escola e da família, tem também o Conselho Tutelar, Juizado da Infância, a Delegacia, o CREAS e todos esses outros. Então, por exemplo, se uma criança sofre violência sexual, comunicamos ao Conselho Tutelar, que notifica a polícia e o Ministério Público. Nos casos em que a vítima precisa de atendimento médico, ela deve ser encaminhada para uma unidade de saúde local. É preciso também registrar um boletim de ocorrência, para então a criança ser encaminhada para o serviço local de referência, que vai ajudar ela e sua família a resolver e superar o problema. Fora que existe também o Disque 100, uma linha telefônica que recebe denúncias anônimas e gratuitas. Poxa, vocês estão afiados no assunto. Sim, e a gente tá pensando num projeto para repassar essa discussão para outras escolas e compartilhar com outros adolescentes. E a gente pode ajudar? É claro, bora lá! Então, e a gente pode ajudar? É claro, né? Claro que todas as pessoas, é evidente que todos os adultos, né, que lidam diretamente com crianças e adolescentes, eles podem ajudar. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 227, destaca, né, que todos nós, Estado, família, comunidade, somos responsáveis pela proteção de crianças e adolescentes. E aí, como fazer isso de forma articulada? Como fazer isso de forma eficiente? E é desafiador pelas diversas realidades
que nós encontramos na nossa cidade, diversas realidades no país. Por isso que esse assunto ele precisa ser discutido, falado, conversado. Nós sabemos também que implica em muitas pessoas se perceberem nas suas questões íntimas e pessoais relacionadas à temática das violências de crianças e adolescentes, porque a gente fala também dos nossos lares, né? Então, é importante ter pessoas que ajudem a essa reflexão com a gente, mas, ao mesmo tempo, que a gente possa se sentir confiante e à vontade para compartilhar. Da mesma forma, no que diz respeito à nossa profissão, enquanto profissionais de educação, a nossa legislação traz determinadas situações ou obrigações ou prerrogativas que nós não podemos fugir. E aí a gente precisa conhecer. E muitas das vezes nós saímos dos campos das nossas faculdades, das universidades, sem ter esse conhecimento daquilo que nos cabe enquanto responsabilidade, né? E aí, mais uma vez, enquanto um coletivo, a gente precisa compartilhar isso, no sentido de dizer, é responsabilidade, a escola faz parte da rede de proteção, é responsabilidade da escola a prevenção às violências. E como a gente vai fazer isso? Então, desde o professor, do gestor, do coordenador pedagógico, dos funcionários, toda a comunidade escolar precisa buscar um ambiente de proteção, de acolhimento e de confiança para as nossas crianças e adolescentes. Então, é com essa fala que eu quero iniciar, provocar vocês diante dessa realidade e saber o que é que nós estamos fazendo efetivamente para proteger nossas crianças e adolescentes. E desde 2022, o município de Natal aprovou a Lei 637 de 2022, que institui o programa Escola que Cuida. E aí é uma resposta mais do que efetiva para que a gente, enquanto profissional de educação, encontre caminhos e busque essa dimensão de proteção nas nossas salas de aula, nas nossas comunidades escolares. Eu agradeço a possibilidade de estar falando isso com vocês. Mais uma vez, me coloco à disposição. O chão de onde eu falo é do Centro de Defesa de Crianças e Adolescentes, SEDECA, Casa Renascer, e nós, desde 2012, fazemos uma ação do projeto da metodologia de autoproteção nas escolas, né? Então, algumas escolas a gente já atuou diretamente, ainda atuamos. Hoje, nossa parceria vai tanto para as escolas municipais de Natal, como das escolas municipais do município de Goianinha, como agora também estabelecemos parceria com algumas escolas estaduais. Então, a nossa intenção é que a prevenção às violências contra crianças e adolescentes possa fazer parte da vida escolar em todas as unidades de ensino do nosso município, do nosso estado, né? E eu encerro esse momento aqui me colocando à disposição de vocês. O meu contato, as meninas do DAI e do NAPS podem passar depois. Infelizmente não vou poder ficar, porque agora tem uma reunião lá nas Centas, então a gente fica assim, nessas políticas de proteção à criança e adolescente. Mas à tarde, eu volto aqui para o pessoal da tarde, e espero que vocês tenham um excelente encontro, um excelente encontro com essas jovens e senhoras fantásticas que vão falar agora para vocês, profissionais maravilhosas, apaixonadas e militantes na proteção das crianças e adolescentes. Então, meu muito obrigado e bom dia para todas. Bom dia a todos. Pereira, obrigada. É sempre um prazer, uma honra ter você conosco. É uma parceria maravilhosa, bem-vinda sempre essa parceria com o SEDECA. E realmente é um trabalho fundamental que, além de teórico, que a gente senta e estuda muito, né? É um trabalho prático, né? O SEDECA está com a gente nas escolas, com a metodologia da autoproteção. As escolas fazem uma adesão, né? E o programa cada vez mais crescendo, né? O projeto deles da metodologia de autoproteção.
nas escolas do município e estaduais também, né, Pereira? Então, um abraço, a gente agradece sempre, é sempre bem-vindo, está sempre conosco. As portas estão abertas e fique à vontade para continuar ou sair, porque a gente sabe da sua agenda apertada, né? É um guerreiro. Então, muito obrigada e parabéns pela sua fala, como sempre, um abraço. E aí, gente, agora eu vou dar continuidade, tá? Bom dia novamente aos cursistas. Eu sou Caliane, eu vou só fazer uma pequena observação. A minha querida colega Alessandra leu o meu mini currículo e disse que eu já sou graduada em psicologia. Ela me formou. Eu amei, né? Mas não, gente, eu ainda estou cursando psicologia, tá? Eu sou pedagoga no município, sou professora do ensino fundamental e adoro educação, mas também estou entrando nesse campo da psicologia. Por enquanto, eu ainda estou na faculdade. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá bom o áudio, gente? Obrigada. E assim, antes de continuar, eu já estou assim muito feliz, né? Eu já estou assim felicíssima porque eu li aqui um comentário. Eu vou pedir licença à moderadora, que é ela quem fica com os comentários, mas eu li aqui um comentário de Cláudia, que diz assim, que programa maravilhoso e necessário. Então, assim, a gente nem começou a falar ainda do programa e eu já estou feliz, porque nossa colega já percebeu a importância, né? Então, agora eu vou chamar todo mundo à reflexão. A perguntinha que está aí na tela, tá? Da nossa apresentação. É uma perguntinha que a gente quer que realmente vocês agora tirem 2 minutinhos e façam uma reflexão. Qual a sua expectativa diante de um programa intitulado Escola que Cuida? Então, vamos pensar nesse título, Escola que Cuida. O que é que vem à cabeça de vocês? Aí eu peço que vocês, de forma sucinta, escrevam a resposta de vocês no chat, né? Porque depois a gente vai escolher alguma amostragem, né? Algumas respostas. Aí eu já digo que pode ser socializada a sua resposta, tá? Mas como a gente é professor, ninguém aqui, todo mundo aqui já está acostumado, né, a socializar suas ideias. Então, assim, escrevam agora no chat, por favor, essa resposta que vem à sua cabeça, né? Qual sua expectativa diante de um programa intitulado Escola que Cuida? O que é que vem à sua mente quando a gente fala em escola que cuida? Então, eu peço que vocês escrevam no chat a respostinha, tá? Que a gente, novamente, estou explicando, a gente vai escolher algumas para socializar aqui no grupo. Nós queremos saber, assim, um pouquinho a ideia de vocês para a gente poder construir depois uma ideia juntos, né? Com o que já existe de concreto sobre o programa e o que a gente vai construir junto com vocês, né? Com os professores, tanto no ensino fundamental como na educação infantil. Esse convite para esse programa, ele está para a rede, tá? Em todas as suas unidades de ensino. Do pequenininho lá no CEMEI ao grandão lá na EJA, né? O senhorzinho lá de 80 anos também vai receber orientações sobre o programa Escola que Cuida. Estamos juntos, né? Somos um grande grupo, somos uma sociedade, né? Estamos juntos mesmo. E nesse sentido de estarmos juntos, eu estou dando tempo enquanto vocês estão colocando as respostas de vocês no chat, tá? Estou aqui refletindo, mas não estou respondendo. A resposta agora é de vocês.
qual a expectativa diante esse programa, né? Um nome bonito, um nome acolhedor, escola que cuida. Cuida em que dá um tempinho para mais algumas respostas e aí a gente dá continuidade, tá? O tempinho vai ser curto porque nós temos pouco tempo mesmo. Mais um minutinho e a gente dá continuidade. Vamos lá, podemos encerrar. Vamos dar continuidade, gente, mas assim, quem tiver mais ideias pode estar escrevendo no chat, porque nós estamos aqui olhando estamos aqui olhando e interagindo com vocês pelo chat, porque se a gente abrir a fala agora, né, mas também vai ter momento de fala de vocês, lógico, vai ter o espaço, mas realmente é um conteúdo extenso, somos muitas para falar, então a gente vai dar continuidade, tá? Mas já estou lendo aqui as respostas, estou achando maravilhoso, né? Então a expectativa sobre esse programa é de ser ouvinte, ativa e acolhedora, a Kátia falou, escola que acolhe, que observa os seus alunos em todos os seus aspectos, Joelma, é ir além de apenas interagir no processo de ensino-aprendizagem, Enedina. Perfeito, gente. É essa a ideia mesmo. Uma escola que olha para além do currículo, que tem sensibilidade para acolher e desenvolver integralmente os alunos. Carla escreveu. Lucimar, bom dia, de aprimorar os meus conhecimentos diante do tema, né? A expectativa que ela tem é de aprimorar os conhecimentos e precisamos, porque somos professores e eternos estudantes. Então, a expectativa de Micarla é acolher, proteger, educar com empatia. Muito bem, a ideia é essa mesmo, é nos colocarmos no lugar do nosso aluno, né? Porque antes dele estar ali como um aluno, ele é um ser humano com história, com vivência, com situações sociais que a gente tem que considerar junto com o ensino, né? A gente não pode, enquanto professor, ir para a sala de aula e considerar só o ensino, porque nós estamos ensinando pessoas, e pessoas são complexas, pessoas têm história, pessoas têm situações do presente que são situações favoráveis, tem situações que são negativas. E essas situações da vida, elas influenciam na aprendizagem. Então, nosso objetivo de ensinar, ele só vai ter sucesso se a gente considerar a pessoa que está sentadinha ali na sala de aula, se a gente considerar a história daquela pessoa, do nosso aluno, né? Então, e a Ponira falou que é uma escola que vai além dos conteúdos sistematizados. Fernanda, minha expectativa é que o programa Escola que Cuida promova uma educação mais acolhedora, inclusive humana, valorizando o bem-estar dos alunos, o respeito à diferença e o fortalecimento dos vínculos entre escola, família e comunidade. Maria Lina diz que é uma expectativa de observação, de uma escola mais sensível, de uma escola mais afetiva. Dinaele, acho que eu falei certo. Dinaele falou uma escola que tem uma visão ampliada sobre todos os comportamentos da criança, visando o bem-estar e ouvindo com atenção. Gente, eu não vou ler todos, mas todos nós vamos guardar, tá? Vamos deixar sempre guardadinhos registros de todas as atividades que a gente faz sobre o programa Escola que Cuida. Esse programa tem a intenção de ter vários momentos formativos com a rede, tá? Esse é um dos primeiros momentos, né? Que nós temos contato diretamente com os professores, com os educadores infantis, né? E gestores também, né? Porque essa é uma missão de todos. Essa é uma missão de todos nós, tanto do educador que está na Secretaria da Educação,
como quem está no chão da escola. Estamos juntos nessa proposta, tá? Eu vou pedir para passar o próximo slide. Mas agradeço as respostas, estão todas conectadas com a nossa proposta, vocês vão ver. É uma proposta, sim, de cuidado, de atenção, de sensibilidade, de afetividade, de empatia, né? Nós estarmos no lugar do nosso aluno, sabendo o que ele está passando, se ele está em uma situação de segurança ou se ele está em uma situação de vulnerabilidade, né? E a gente entender qual é o nosso papel enquanto escola que protege, escola que cuida, né? E aí teve algumas respostas que disseram assim, é um conteúdo que vai além do currículo. E aí a gente vai discutir, que vocês vão ver, que a proposta, né? A proposta atual e a proposta desse programa é o contrário. Não é ir além do currículo, é que esse conteúdo entre no currículo. Que a gente considere ele assim como a gente considera todos os outros conteúdos curriculares, né? Que ele entre realmente no currículo de uma maneira que faça parte integral da escola, assim como a gente tem que aprender as 4 operações, né? Lá na matemática. A gente tem que aprender a ler e escrever, né? São os conteúdos que estão dentro do currículo. Então, dentro do currículo também vai entrar esse conteúdo de proteção, de prevenção à violência sexual, tá? Mas a gente vai entendendo aos poucos. Vamos aí bem devagarzinho para todo mundo estar conectado e compreender junto conosco. Então, o que é o Escola que Cuida? Vamos, como eu falei, bem do iniciozinho. O início é a Constituição, né? Que ela traz o objetivo maior em que todos têm o dever de proteger as crianças, né? Na Constituição fala isso, que é dever do Estado, da sociedade e todas as instituições estar dando especial proteção às crianças. Então, esse é o nosso pontapé. É a Constituição que ela traz essa orientação de forma nacional. Aí vem, na sequência, específico para a criança, o Estatuto da Criança e Adolescente, que traz mais proteção, né? O Estatuto é desde 1990. Né? Antes do Estatuto, as crianças ainda sofriam uma mini adultização, né? As crianças ainda não tinham uma proteção. O trabalho infantil era muito aceito, né? Então, as leis, elas vêm para modificar práticas na sociedade que estão, assim, incorretas, indevidas, porque a fase infantil não é de trabalho, a gente sabe muito bem disso, né? Então, assim, a gente não pode tratar uma criança também como um adulto. É um ser que está em desenvolvimento, inclusive principalmente desenvolvimento cerebral, está desenvolvendo sentimentos, emoções, compreensão sobre a organização da sociedade. Então, eu não posso simplesmente pegar uma pessoa que está em desenvolvimento e considerar um adulto, né? Dar funções de cuidar dos irmãos, do trabalho infantil, de responsabilidades de adulto. Então, o estatuto ele vem para trazer mais proteção para essa criança. E aí a gente vai, né, vendo as falhas, a sociedade, o Estado, vão vendo as falhas e vão tentando corrigir, né, digamos assim. Então, surgiu em 2017 a lei da escuta protegida, né, a escuta especializada, está aí em tela. É uma lei muito importante também, que ela traz mais proteção. Uma proteção que não foi pensada no Estatuto, né? Uma proteção que passou assim despercebido para a época, mas que foi corrigida e veio em lei, né? A escuta protegida, a escuta especializada, protege aquela criança que é vítima de violência ou testemunha, né? A criança que testemunhou uma violência.
Então, essa criança, nessa situação de vítima ou testemunha, ela precisa de uma especial proteção, além da proteção do ECA, né? Ela precisa de uma proteção realizada por profissionais especializados. Então, ela prevê a questão da revitimização, evitar revitimização, a lei da escuta especializada, escuta protegida. O que é isso? Revitimização. Revitimização, gente, é a criança estar contando, né, a violência que sofreu para vários profissionais, né? Vários estudos e observações de psicólogos, psiquiatras, cientistas comprovam que isso traz todo o sofrimento. Recontar o trauma, recontar a violência, faz com que você reviva essa violência. Então, assim, traz um sofrimento e traz traumas constantes. Então, a revitimização, ela tem que ser evitada para criança e adolescente. Então, a criança e adolescente, pela lei 13.431, ela tem que contar apenas uma vez esse trauma, essa violência, né? E aí, essa pessoa que recebeu essa escuta, ela é quem tem que passar para os demais profissionais, né? Polícia, psicólogo, assistente social, todos os profissionais do fluxo de atendimento da rede de proteção. Então, não é a criança que vai sair contando para o médico, contando para o policial, aí conta de novo para a assistente social, aí conta de novo para a psicóloga, não. Essa lei, ela proíbe essa situação, a revitimização. A criança deve contar uma vez, né, para aquela pessoa onde ela está pedindo socorro, né? Depois daquele pedido de socorro, que ela conta o que aconteceu, a pessoa que recebeu a escuta, aí é que entra a sociedade. Porque a criança, ela vai contar para a pessoa de confiança dela. E, às vezes, a pessoa de confiança dela, da criança ou do adolescente, não é o pai e a mãe. Às vezes, acontece que a pessoa de confiança da criança ou do adolescente pode ser a avó, pode ser a madrinha, pode ser uma vizinha, né, uma pessoa que mora na rua, pode ser alguém na igreja que ela frequenta, pode ser o professor, pode ser o porteiro da escola, ela pode ter como pessoa de confiança a merendeira, e aí ela vai lá e conta para a merendeira e pede o socorro àquela pessoa. Ela pode achar que a pessoa de confiança dela é a pessoa da secretaria da escola, pode ser o coordenador, então pode ser qualquer pessoa, tá, gente? Então, essa pessoa de confiança recebeu aquela notificação, não, aquele relato da criança ou adolescente do que sofreu. E aí sim, essa pessoa é que dá continuidade ao fluxo, né, dessa informação. Nós vamos falar aqui sobre o fluxo. Tem uma telinha que fala sobre fluxo. O decreto 9.603, ele vem acrescentar mais ainda algumas orientações da lei 13.000, tá? Pode passar a tela. Obrigada, Alessandra. Contextualização da implementação. Bem, gente, nós temos uma parceria, um grupo de trabalho, né, que pensa, elabora, produz e dá seguimento a essa proposta do programa Escola que Cuida, tá bom? Então, esse grupo de trabalho, ele começa com essa provocação do Ministério Público. O Ministério Público, ele provoca o município de forma positiva e bem-vinda sobre a implementação desta lei, tá? Não sei se o meu mouse aparece para vocês, mas está aqui
menina dos olhos, é a Lei 637 de 2022. Obrigada, Alessandra. Isso, essa lei, ela traz o programa Escola que Cuida. Inclusive, esse título, Programa Escola que Cuida, não é criado por nós da Secretaria da Educação, nem é uma criação do Ministério Público, nem SEDEC. Esse título, Programa Escola que Cuida, vem da lei, uma lei municipal, 637, aprovada em 2022. Então, essa lei, gente, eu vou falar rapidamente dela, ela propõe, né, a inclusão de forma curricular, não é uma coisa assim passageira, um programa que acontece e depois passa, não. Ela propõe que isso esteja de forma definitiva no currículo. Esse conteúdo de prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes. Nós sabemos que temos que prevenir todo tipo de violência, tá? E esse é um trabalho realmente de toda a Secretaria da Educação e das escolas e CEMEIs. Esse é o nosso trabalho, né? Ensinar os alunos, promover essa educação, essa socialização pacífica, respeitosa, afetiva, cooperativa entre os alunos. Só que a gente sabe que a violência, ela acontece, né? Ela vem tanto de fora para dentro da escola, como a violência também acontece dentro da escola. Lógico, temos pessoas se relacionando, então as pessoas discordam e as pessoas às vezes não se respeitam, né? Isso acontece entre os alunos, acontece até entre a gente profissional, né? Mas aí a gente tem que puxar nosso lado civilizatório, digamos assim, e além das discordâncias. Então, todas as violências são inadmissíveis. Mas aqui, hoje, nesse minicurso, nós estamos falando dessa lei, e essa lei, ela é específica mesmo da violência sexual. A prevenção à violência sexual. Né? Aí eu só enfatizo de novo, nós vamos prevenir toda forma de violência. Mas essa lei, o foco dela, desse programa Escola que Cuida, é a prevenção da violência sexual, tá bom? Então, a Secretaria da Educação recebeu essa missão, e aí na Secretaria nós temos o NAPS, que é o Núcleo de Atenção Psicossocial, e esse núcleo, ele tem realmente a responsabilidade de trabalhar essas questões das violências e saúde mental, tá? Então, assim, a missão veio para o NAPS, coordenar, né? Nós estamos aqui para coordenar, provocar, tornar o trabalho mais produtivo e que ele aconteça e chamar a atenção da rede. Então, essa é a nossa missão. E aí, como nossa missão, ela vai também para o pedagógico, e o pedagógico é o nosso objetivo dentro da educação, lógico. A Alessandra, pode passar a tela, por favor. Então, aí, não somos, né, exatamente da área nem da assistência, nem da psicologia, né? Então, nosso foco realmente é pedagógico. O que é que aconteceu? Vamos chamar os setores pedagógicos. E aí, começamos a trabalhar em conjunto com o nosso querido Departamento de Educação Infantil e o nosso querido Departamento de Ensino Fundamental. Aí tem algumas fotinhos do processo, o processo é longo, vem desde 2023, que a gente está em estudo, em articulação, integrando a equipe. Pode passar. Em 2024,
como eu falei, a gente, né, disse, não, gente, esse trabalho é pedagógico. Então, vamos falar com os setores pedagógicos. Nós chamamos o Departamento de Educação Infantil e o Ensino Fundamental para estar junto conosco nesse trabalho, e foi maravilhoso. É um grupo de trabalho maravilhoso, sou suspeita em falar. Mas pode passar. Então, como eu estava explicando, né? É um processo. E esse processo a gente tem que respeitar cada etapa, cada passo, né? Comemorar as vitórias, rever o que não está dando certo. É como a gente está aprendendo a andar, né? Às vezes a gente cai, aí levanta, tenta de novo. E aí chega o dia que a gente não só aprende a andar, como sai correndo, né? Então, o programa é mais ou menos assim. Nós estamos aqui hoje já num passo seguinte, começando a conversar com a rede, porque a intenção, o objetivo, o foco é que esse programa ele chegue na aula, né? Chegue no momento de aprendizagem, não só em sala de aula, mas ele chegue na escola, no CME como um todo, né? Porque a prevenção da violência sexual ela acontece em todos os espaços da escola, em todos os espaços fora da escola, no caminho para casa. E essa educação ela vai acontecer em casa também, porque o aluno ele vai perceber o seu corpo, ele vai identificar o que é a violência sexual, ele vai desenvolver uma aprendizagem de autoproteção, de não permitir invasões no seu corpo. E se acontecer uma violência forçada, o aluno vai identificar como pedir ajuda, a quem pedir ajuda, né? Então, assim, é uma proposta extremamente acolhedora, empática, protetiva e necessária. Pode passar a tela, Alessandra. Aí mais fotos do nosso trabalho. Se você puder voltar, Alessandra, perdão. Volto só para eu mostrar aqui como é muito, muito rico esse trabalhinho, né, gente? Então, nós temos aqui exatamente ó, o NAPES, eu e Kelly. Nós temos aqui o DEI, tá? Sayonara e Valéria. E nós temos aqui o DEF com a Alessandra e Vivian, gente, né? Então, essas cabecinhas pensando o tempo inteiro em vocês, em como chegar na escola, em como preparar o professor, em como preparar o educador infantil. E aí a gente traz todas as realidades e vê o que dá para fazer, o que não dá para fazer, né? E a gente está aqui à disposição. Aqui é uma parte do grupo de trabalho, né? Tem Pereira também, que é externo à secretaria, ele é do SEDECA, mas é um super parceiro. E aí a gente vai já dizendo o nome de todo mundo do grupo, que tem mais gente, porque nem sempre dá para estar todo mundo nas reuniões. Então, aí vem os nomes, né? Grupo de trabalho, nós temos a Alessandra, do DEF, Ângela Souza, que também é uma parceira do SEDEC, ela entra muito na parte de escrita de ideias, né, de coordenação junto com o Pereira, liberar ele também para as nossas reuniões, é uma função dela. Então, assim, Francisco Pereira, que é o nosso querido, falou há pouco tempo, traz muito conhecimento da prática deles, porque eles são realmente o centro de defesa. O trabalho deles é diretamente com a defesa da criança e do adolescente, diretamente, né? É uma função realmente nata deles. Nós temos também a parceria do professor João Maria, que é assessor do DEF. João Maria, ele vem trazer a realidade da EJA, que ele é assessor do setor da educação de jovens e adultos. Aí tem eu, que venho do NAPES, né? E, na sequência, nós temos a professora Valéria, Maria Valéria, que vem, né, nos dar toda a assessoria da parte do DEI, com a realidade da educação infantil, da adequação dos conteúdos, e a gente vai falar mais à frente sobre isso. Aí vem Merise, que é a nossa diretora no DAI, Merise Maciel, também traz uma super colaboração, tanto na parte da educação
como na parte da defesa, que ela tem muita experiência e conhecimento nessa área do direito das crianças e adolescentes. Aí vem nossa colega assessora, Sandra Cristina, também trabalha no NAPES. Ela também vem contribuir bastante com o trabalho do grupo. Pode passar, Alessandra. Como eu falei, o grupo é grande, né, gente? Não estamos todos o tempo inteiro, mas estamos conectados sempre com escrita, com trabalho, dividindo as falas entre educação infantil, fundamental, EJA. Então, a gente realmente precisa de uma equipe grande para poder chegar a todas as unidades de ensino. Continuando, ainda do grupo de trabalho, nós temos Sayonara Miranda, que é da assessora da parte do DEI, também traz a realidade da educação infantil. Vivian Rodrigues, que é assessora e nos traz a realidade do ensino fundamental, tá? As ideias e toda o know-how do ensino fundamental. Nós temos Kelly Dantas, que é a nossa psicóloga no município. Ela, de fato, é psicóloga, né, concursada no município, a única. É a única. Então, nós contamos com a presença e o trabalho dela. À tarde, ela vai estar aqui. Como eu falei, não dá para a gente estar o tempo inteiro. Ela está em outra atividade agora, mas à tarde ela vai estar aqui também com o nosso trabalho. Pode passar. Pronto, terminamos o grupo de trabalho. Eu pedi uma parte aqui, Kaliane, só para mim poder falar um pouquinho antes das meninas. Gente, tudo que Kaliane falou aqui é tudo processual, né? Tudo que vai acontecer dentro da perspectiva do programa, ela faz parte e tem um processo para ir acontecendo. E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre as trilhas formativas, que é para a gente uma preciosidade, né? Porque é o que a gente tem informado e estudado para repassar para vocês, mas só para vocês entenderem um pouquinho que essas trilhas vão perpassar por todos da comunidade escolar. Né? Então, a gente vai ter trilhas de conversa, de formação, de mostrar como as coisas podem acontecer. Vamos pegar contribuições de vocês para que a gente possa fazer em seguida, em paralelo, né? O que nós já estamos fazendo aqui, que é fazer as nossas provocações e incentivar vocês. E aí, só para mostrar que as trilhas, elas vão percorrer todo mundo da comunidade escolar, como eu falei. Então, vai ter formação para os professores, formação para a coordenação, para a direção, para os pais e para a comunidade escolar, assim como o nosso foco está lá em cima, que é o estudante, né? Que ele vai receber diretamente a proposta e vai aprender a se proteger. E uma coisa que eu acho que a Liane falou, que talvez seja uma das partes mais importantes, é que nós temos as instituições que nos abraçam, né? Como o Pereira falou, que nos ajudam ali no momento que aconteceu. Só que a nossa intenção maior é que tudo seja preventivo, que a gente trabalhe com prevenção, com informação, com formação e com prevenção, para que a gente possa trilhar esse caminho dentro do ambiente escolar, junto com vocês, com os alunos, de forma efetiva. Certo? Então, só para vocês terem uma noção, todas as trilhas formativas vão perpassar por toda a comunidade escolar, certo? Obrigada, pode falar, pode botar no das meninas. Obrigada, Vivian, acho importante, foi importante realmente, e como vocês percebem, né, que as coisas são tão dinâmicas, que a gente sentiu a necessidade de mudar aqui, e é assim mesmo, né, nós somos professores, todos estamos, grande maioria em sala de aula, e a gente está aqui para fazer com que o nosso trabalho seja o melhor possível. Vocês devem estar lembrados quando Kaliane falou que tudo isso a gente pensou no programa que ele faça parte do currículo, do dia a dia, do cotidiano. E para nós que fazemos a educação infantil do município, e eu sei que aqui na nossa sala, além de Sayonara e eu, temos outras pessoas da educação infantil que eu já vi aqui,
o nosso currículo da educação infantil, ele é construído no nosso cotidiano, no dia a dia com a criança, nas experiências, nas interações, na brincadeira que essa criança vai desenvolver. Então, antes da gente começar qualquer coisa, e só para trazer um pouco mais para todo mundo, a gente vai falar um pouquinho da concepção de criança. Quem é essa criança? Quem a gente entende que é essa criança? Né? Então, a gente traz uma concepção que é conhecida de todos nós. As concepções de criança e infância são construções históricas e sociais, que mudam ao longo dos tempos, variando em função da compreensão que se tem em determinada sociedade e época a respeito dessas ideias. Né? Essa criança ela muda o tempo todo, ela faz parte de um contexto histórico, onde ela como ela muda de um país para o outro, de uma cidade para o outro, de um bairro para o outro, de um CEBEM para o outro. Né? Depende do contexto histórico onde ela está inserida. Pode passar, Lê, por favor. Ainda com a concepção de criança, que a gente traz aí a DCNEI, que é as nossas diretrizes da educação infantil, a criança é um sujeito histórico e de direito, que nas interações, justamente nessa interação com o meio ambiente, com outro colega, com os adultos, com outras crianças, relações e práticas cotidianas ela vivencia, constrói sua própria identidade pessoal e coletiva. Ela brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Ou seja, ela é uma produtora de cultura o tempo todo. Quem esteve ontem no Teatro Riachuelo pôde ver aquelas crianças lindas, lá da comunidade do Mosquito, dançando araruna, revivendo o folclore de Natal, que às vezes está tão esquecido, e ontem um grupo de crianças foi reviver esse folclore, essa raiz folclórica e cultural tão importante para a nossa cidade. Pode passar, querida. E ainda sobre a criança, porque não se esgota nunca. A criança, como sujeito de direito, que vivencia uma etapa singular de desenvolvimento, com necessidades e possibilidades de diferentes ordens, pertinentes à sua condição humana, de ser biológico, histórico-social e cultural. Quando a gente fala biológico, a gente vê as necessidades físicas e biológicas. Fazer cocô, fazer xixi, tomar banho, tomar água, se alimentar, dormir. Um ser histórico-social que faz parte dessa movimentação e cultural também. Ela interage com o mundo de maneira singular, porque a criança é um ser singular mesmo, e cada criança é de um jeito, e aprende por meio das relações estabelecidas com os outros no meio social no qual está inserida. Por isso que é tão importante a gente conhecer a comunidade onde a nossa escola está inserida, onde o nosso CEMEI está inserido. E aí a gente está falando mais direcionado para a educação infantil, mas não quer dizer que aquela criança que está no primeiro ano do fundamental deixou de ser criança. De repente, passou, acabou, ela não é mais criança, ela não é mais um ser histórico-social, ela não tem mais uma condição biológica. Tem, gente, tem. Não é no estalar de dedos. Então, a gente precisa ter essa consciência que no primeiro, segundo ano do fundamental, a gente ainda está trabalhando com uma criança tão especial. O nosso, como dizia um infectologista que cuidou da minha filha quando ela era bem pequenininha, eles são uns cristais, e a gente precisa cuidar desses cristais. Vamos passar? E aí, só para a gente terminar, a gente traz o nosso RCMEI, que é o Referencial Curricular Municipal da Educação Infantil, que foi construído pela nossa equipe com a ajuda de vocês também. Mediante essas interações, esse intercâmbio de possibilidades e de experiências, a criança aprende a dar sentido ao mundo e reconhecer-se dentro dela, o lugar que ela ocupa nesse mundo. E ela precisa reconhecer esse lugar e saber que ela tem um lugar nesse mundo, construindo-se como pessoa de identidade subjetiva e singular, como sujeito social em processo de aprendizagem e de desenvolvimento de constituição inicial, que envolve, de modo especial, o lúdico, a representação e a imaginação.
tudo isso é pura brincadeira, né? É a brincadeira que toma conta de todo o processo em que essa criança vai estar envolvida. E pensando nessa brincadeira, pode passar, Ale, por favor. Pensando nessa brincadeira, nessas interações, a gente traz também a BNCC, que é a Organização Curricular por Campos de Experiência, que ela traz, ao ser organizada por campos de experiência, o currículo da etapa da educação infantil compreende que planejar o cotidiano e os contextos de aprendizagem que o permeiam envolve um processo de reflexão sobre o que as crianças têm direito de aprender, como elas aprendem e a partir de suas singularidades e quais as condições e estratégias que podem ser criadas para favorecer os processos de aprendizagem e desenvolvimento. Olha como é rico isso. E a gente, quando foi pensar nas trilhas formativas do Escola que Cuida para a educação infantil, nas trilhas de aprendizagem, a gente não poderia jamais deixar de fora esse contexto que a BNCC nos traz, esses campos de experiências e muito mais do que os campos de experiência, esse direito que a criança tem de aprender, como elas aprendem e a partir do que elas aprendem, dessa singularidade, das condições estratégicas que favoreçam os processos de aprendizagem e desenvolvimento. Foi pensando nisso que não só eu, mas toda a equipe do DEI, eu, Sayonara, que fazemos parte do Escola que Cuida, mas nós nos reunimos, nós convidamos toda a equipe do DEI, a equipe pedagógica do DEI, para que pensássemos todas juntas, estudássemos a melhor maneira de trazer isso para o contexto do CEMEIS e para a organização curricular que vocês desenvolvem no dia a dia dentro do CEMEIS e da educação infantil. Pode passar, Lê. E aí vocês vão ver que as trilhas de aprendizagem, elas foram denominadas por temáticas. E dentro dessas temáticas, nós da equipe do DEI pensamos em elencar alguns objetivos de aprendizagem que pudessem ficar à disposição de vocês para que vocês pensassem nas experiências que vocês poderiam proporcionar para as crianças pensando nesses objetivos de aprendizagem. Então, essa primeira temática é a que tem um maior número de objetivos, porque vocês vão ver que, assim como os campos de experiências, as temáticas também elas estão o tempo todo interligadas. Elas não soltam a mão, elas têm um elo de ligação entre elas. Né? Nada na educação infantil é feito de maneira estanque, de maneira isolada. E a gente não poderia pensar essas temáticas de maneira diferente também. Então, a nossa primeira temática é identidade, singularidade e coletividade. E quais foram os objetivos que a gente pensou? Perceber sobre quem eu sou e as minhas preferências, o que é importante, o que eu gosto, o que me diverte. Dialogar com os outros acerca do que pensam, gostam e de suas preferências. Demonstrar empatia pelo outro, percebendo que as crianças têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de sentir, pensar e agir. Agir de maneira independente, com confiança nas suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. Pode passar, Lê. Construir relações interpessoais, desenvolvendo atitudes e participações e cooperação, expressar suas ideias, emoções e sentimentos pessoais e grupos diversos, apreciar as características do seu corpo e respeitar as características do outro, crianças e adultos com as quais convive, demonstrar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. E aí a gente traz as nossas sugestões. Qual a primeira sugestão? Aproveitar todos os momentos da rotina já estabelecida com as suas turminhas. Não é criar nada novo, mas perceber a importância de se desenvolver de se chegar a esses objetivos, mas dentro da própria rotina já estabelecida. E aí a gente traz um exemplo bem simples, que é uma roda de conversa, uma leitura literária, a hora do banho, a hora da higiene, e a gente traz essa coleção aí, Coisas de Menina e Coisa de Menino, que esses livros eles falam das diferenças entre meninos e meninas, mas
respeitando sempre cada uma das diferenças. Sai, estou esperando sua colaboração. Oi. Bom dia, gente. Então, a gente já viu várias coisas que a gente pode fazer numa roda, né? Isso aqui, numa roda, a gente pode fazer numa roda inicial, numa roda de leitura. O que é que a gente pode trazer? Então, isso daqui perpassa por qualquer rotina, desde que esteja estruturada, que a criança se sinta confortável, né? Que conheça essa roda, a hora que ela começa e a hora que ela termina. Na hora que você estrutura tudo, a criança começa a falar de si, né? Então, é nessa hora, trazendo atividades, às vezes contextualizadas ali, às vezes não. Então, vão aparecer. Quando, por exemplo, esse daqui, que fala do corpo, né? São coisas de menina, coisa de menino, né? Muito específico. Então, eles vão começando a se reconhecer naquilo. É muito interessante. Então, assim, a gente vai começando a dar uma abordagem, né, para o tema, conforme o dia a dia da sala de aula. Então, a gente vê que a rotina da gente na educação infantil favorece muito esse aconchego. Então, a gente está mais perto, a gente está ouvindo muito essa criança, né? Na hora que a gente senta, essa sensação de estar ali mais perto, numa roda, mais próximo, literalmente, né? Sentadinhos numa roda, a gente traz uma perspectiva de trabalho que abrange muito mais, né, do currículo, do que a gente escreve, às vezes até do planejamento da gente. Então, a criança vai se sensibilizando e vai começando a falar, né, e essa rotina estruturante, né, ela facilita muito. A gente vai ver, e a gente já, quem é da educação infantil já percebe muito, né, que a gente diz que por uma criança a gente conhece toda a família, né? Exato. Porque ele vai, a partir do desenho ou a partir da fala da criança, a gente vai conhecendo muito dessa criança. Então, a gente vai estar muito mais perto, a gente vai poder ajudar, né, vamos tentar de uma forma preventiva, né, e acolher muito essa criança. Valéria vai trazendo aí mais coisas. Pode passar, Lê, por favor. Obrigada, Saia. Sua contribuição é sempre preciosa. Aí é o outro tema que a gente tem, o autoconhecimento e o autocuidado. Saúde, conhecimentos das emoções e autocríticas. Expressar suas ideias, emoções, sentimentos a pessoas e grupos diversos. Olha aí a fala e a necessidade da gente escutar. Contribuir, construir hábitos de cuidados com o corpo, a hora do nosso banho, né? Das crianças das crianças muito pequenas, e mesmo a hora de lavar a mão e escovar o dente. Perceber como são estabelecidos os vínculos familiares e com os amigos e desenvolver a autoconfiança. Pode passar, Lê. Gente, vocês vão ver que eu vou dar uma corridinha, porque o nosso tempo é até 10 horas e a Vivi ainda vai falar. Aqui a gente traz 2 vídeos que depois vocês vão poder assistir, que é Quem Disse, que é uma contação de história que fica falando, quem disse que menino não pode chorar? Quem disse que menina não pode usar azul? Então, vai fazendo isso. E o banho das bonecas, que nesse vídeo também mostra crianças pequenas, nível 2, nível 1, nível 2, dando banho nas bonecas e percebendo a necessidade da higiene, do toque, né? Como é precioso esse momento. Pode passar, querida. Aí, empatia, cooperação, desenvolvimento social, respeito à diversidade de direitos humanos, que é reconhecer e respaldar as diferentes identidades e pertencimento étnico-racial e participar das ações que envolvem o cuidado com o ambiente escolar e a interação comunitária. Pode passar, Lê. Aí o exemplo, incentivar a organização da sala de referência, recolhimento dos materiais utilizados, promover atividades com família para a organização dos espaços comuns em torno do CMEI. Tudo isso vai fazer com que a criança perceba a necessidade dela estar participando, que aquele espaço também é dela. Pode passar, querida. E aí a gente traz esse livro, que é da Benedito. Nesse livro, um bebê descobre o tambor, explora seus sons e encontra-se na sua cultura a ancestralidade.
O autor, ele é de Rondônia, o José Marinho, se inspirou nas manifestações do Congado de Minas Gerais para dar vida a Benedito. A narrativa visual abre oportunidade para que os pequenos leitores tomem contato com a riqueza da cultura afro-brasileira e que é tão perto da nossa comunidade. Aí depois a gente traz cidadania e responsabilidade, os princípios éticos, democráticos, inclusivos e sustentáveis, e é valorizar suas próprias características e de outras crianças e de adultos, constituindo uma confiança em si, com atitude acolhedora e respeitosa em relação ao outro, e conhecer os direitos da criança previsto no ECA, que logicamente a gente não vai fazer a leitura do ECA para essa criança, mas a gente vai mostrando, por exemplo, numa leitura, diálogos feministas e antirracistas para crianças. Esse livro é lindo, é maravilhoso. E tem aqui a construção do boneco, que a gente faz um boneco de papelão, de sucata, e as crianças vão identificando em cada parte do corpo e se auto-identificando essas partes do corpo também, e vai aprendendo a responsabilidade de se reconhecer e de também, como a gente usa materiais reciclados, dessa parte da sustentabilidade também. Pode ir, querida. O pensamento crítico, perceber as violências e também ter um espaço de fala, perceber que aquela sala de referência é um espaço de fala e que a professora é um adulto de confiança, interagir e constituir uma identidade pessoal e cultural, valorizando suas próprias características e das outras crianças e adultos, constituindo uma confiança em si, uma atitude acolhedora e respeitosa com relação aos outros e expressar sua opinião de forma investigativa, argumentativa, questionadora e reflexiva acerca de situações de problema, do cotidiano que apresentam perigo ou necessidades de cuidado. Logicamente que crianças do berçário não vão fazer isso, mas a gente está pensando de uma forma mais ampla, e cada uma dentro das suas características e da expectativa daquela faixa etária, né, gente? Pode passar. E aí, como atividade, a gente trouxe esse painel do que pode e o que não pode fazer. As mãos não são para bater. O que eu posso fazer com as minhas mãos e o que eu não posso fazer com as minhas mãos? Eu posso agradar, eu posso recolher, eu posso pintar com as minhas mãos, mas eu não posso bater, eu não posso rasgar o meu material, né? Então, a criança vai percebendo, e dentro daquela rotina, dentro do que é estabelecido em casa, né? Eu não posso tocar, eu não posso machucar o meu colega da forma como ele não quer. Então, tudo isso a gente vai levando em consideração e tendo um espaço de fala crítico, né? Vamos lá? O conhecimento de estratégias de autoproteção, saber nomear as partes do corpo, e aí é importante que a gente use os nomes científicos mesmo, falar em pênis e vagina, e não usar apelidos nem no diminutivo, né? Porque dificulta que a criança entenda o que está acontecendo com ela. Compreender que os bebês vêm da barriga da mãe, compreender que ele tem direito de recusar o toque e o carinho de pessoas que ele não queira, identificar a diferença entre um toque agradável e bem-vindo dos toques que são invasivos e desconfortáveis, e identificar as pessoas de confiança de sua convivência e as que estão fora dela. Né? Que aquela história, pode passar, que a gente não pode aceitar o doce de estranhos, isso quando eu era criança a gente já ouvia, agora mais do que nunca. E aí a gente pode resgatar aquele boneco de papelão que a gente construiu com elementos da natureza e nomear cada parte desse corpo, que é tão precioso. Dialogar com a criança durante a indicação das partes e ressaltar as diferenças entre meninos e meninas. Criar um mural com desenhos da própria criança indicando as pessoas de confiança, de quem ela pode. Esse mural ele pode ser feito com fotos trazidas pelas crianças ou com o próprio desenho da criança. Pode passar isso, reforçando cada vez mais aquelas pessoas e aquele núcleo de confiança que ela tem. E o projeto de vida dessa criança, construir sonhos do ponto de vista da criança, e expressar os desejos, quereres e sonhos de desejos que gostaria de realizar, e registrar os sonhos que ela quer realizar. E aí, para esse projeto de vida, a gente traz como atividade
uma sugestão de atividade, pode passar, Lê. Como uma atividade construir um portfólio da turma, ou então aquele livrão que a gente está faz parte do nosso conhecimento, alimentando a cada semana ou no período que vocês acharem que cada turminha achar necessário, contendo as expectativas e os sonhos dessa criança e perceber e ressaltar as mudanças que são expressadas pela criança no desenvolvimento desse portfólio. E esse trabalho ele pode ser exposto em formato de livrão, de murais, como vocês acharem melhor. Se vocês perceberem, para a gente só finalizar a etapa da educação infantil aqui, ela não é estanque, ela faz parte da nossa rotina o tempo todo. A gente não fala hora nenhuma, né, diretamente, mas a gente se mostra aberto para que essa criança possa se expressar o tempo todo. E que o professor, a professora, né, que é em grande maioria nós mulheres que estamos com eles, com as crianças, que a gente tenha cada vez mais a percepção, um olhar cuidadoso e uma escuta cuidadosa de tudo que essa criança nos traz no nosso dia a dia. Vivi, é com você, querida. Obrigada. E pegando todas essas perspectivas que as meninas falaram aqui, eu acredito que são implementadas para a educação de forma geral, né? Utilizar o lúdico e principalmente os princípios, né? Socioemocionais, essa perspectiva da escuta e de um olhar empático e compassivo é importante para qualquer nível da nossa educação e da nossa atuação, pensando exatamente nessa perspectiva de cuidado e de zelo, mas eu vou tirar o mais, né, de cuidado, de zelo e responsabilidade, porque nós somos responsáveis, nós somos também os adultos, e tudo isso é muito importante. E aí, eu sei que a gente está com um tempinho apertado, mas eu vou apresentar para vocês como seria a proposta do ensino fundamental, como a gente vai caminhar nessa perspectiva de trilha formativa para a educação fundamental. E isso tudo, gente, vai ser repassado para vocês de forma pedagógica, de forma metodológica, organizado um material, né? Então, o que a gente está querendo fazer aqui é abrir a nossa consciência para a importância disso, como já foi falado aqui com a Caliane, a importância que nós queremos dar para a implementação disso no currículo, para ser trabalhado de forma natural dentro do ambiente escolar, né? Então, as trilhas, elas vão ser organizadas, os encontros, né? Que vão ser encontros formativos, com propostas que são integradas às áreas do conhecimento, sempre com integração, né? Nunca segmentado, e vai fazer as articulações da teoria, da prática, das legislações, que elas nos dão suporte e aporte, né? Para que a gente possa estar trabalhando isso no ambiente escolar. E vão ser cheios de reflexões sobre a prática do cotidiano. Precisamos, sim, estar conscientes e presentes na nossa escola, no chão da nossa escola, para que essa perspectiva possa acontecer. Porque nós dependemos do nosso aluno, quem é o nosso aluno, quem são os pais desse aluno, quem é essa comunidade, né? Então, isso é muito importante para que a gente seja completamente conectado à realidade, né? Lembrando lá do que a gente começou a falar no início. A gente precisa estar no chão da escola, na realidade, né? E aí, claro, dentro dessa perspectiva, vamos ter as questões dos planejamentos, planejar junto, trabalhar junto, para que a gente possa ir trilhando esse caminho de forma eficaz, né? E, como foi falado aqui, sempre pensando no que já temos. Não queremos reinventar ou não queremos colocar mais coisas, mas de acordo com o que nós já temos dentro da BNCC, dentro do currículo da educação infantil e das propostas também que são feitas dentro da educação do ensino fundamental. E aí nós temos objetivos vários, vamos ter um roteiro passo a passo para vocês, das atividades sugeridas, sugestão de livros, de vídeos, de material de apoio, as indicações das competências da BNCC, para fazer toda a articulação que você, professor, que está dentro da sala de aula, o gestor, o coordenador, para que possa haver uma articulação coerente e conectado com o dia a dia da escola. Pode passar. E aí, pode passar, né? A nossa proposta para os anos iniciais e também para os finais, né, eles serão feitos com paradas. Então, a proposta é que sejam 5 paradas, né, que vão ser
elaboradas e reelaboradas, isso está em processo também. Né? As paradas elas vão ser cadenciadas, né? Tem uma sistematização, e são 5 paradas para cada ano de ensino. Então, ao longo do ano, nós vamos ter essas 5 paradas para serem trabalhadas essa temática de proteção, de zelo e de cuidado, e principalmente de prevenção. E também de ensinar as crianças como é que elas vão fazer, como elas devem se proteger. E para os maiores, a gente já vai indicar quem elas devem procurar. Então, é realmente instrumentalizar também os nossos estudantes para que eles se protejam quando a gente não estiver perto. Né? Pode passar. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Para o primeiro ano, por exemplo, a gente tem aqui uma proposta que é Conhecendo o Corpo e os Sentimentos, e aí a gente traz as habilidades da BNCC com as numerações, né, para a gente poder identificar direitinho. Aqui eu trouxe só um resumo. Então, esse exemplo aqui é bem prático, certo? Quis trazer algo bem prático. Então, eu vou trabalhar na primeira parada, por exemplo, quem eu sou. E aí a gente vai ter, por exemplo, um desenho do nosso próprio corpo. Né? Fazer isso com as crianças de forma bem lúdica, e tem várias formas de fazer isso. Todo mundo junto, individual, com papel grande. Então, a gente tem várias formas de trabalhar esse desenho do corpo para a criança, porque a gente vai conversar com eles sobre as partes do corpo e também compreensão dos limites do toque, né? Que é um pouquinho até do que as meninas estavam falando lá da educação infantil. Então, essa é a importância que eles tenham o reconhecimento do seu próprio corpo e a conversa sobre esses limites do toque. E aí a gente também tem, aqui é só um exemplo, a gente vai ter isso passo a passo, como o professor deve fazer. A segunda parada é toque bom e toque ruim. A gente vai fazer aqui uma sugestão de leitura do livro Pipo e Fifi, e aí vai distinguir também os toques agradáveis daqueles que causam desconforto. Né? Vamos trabalhar, ensinar, mostrar, conversar com as crianças sobre esse assunto. Na parada 3, a gente já vai trabalhar diretamente com os sentimentos, né? O reconhecimento dos sentimentos. Por que quando aconteceu aquilo, eu tive um sentimento assim? Qual foi o sentimento? Eu fiquei triste, eu fiquei com medo, eu fiquei preocupado. Então, trabalhar dentro dessa perspectiva de dentro, né, do sentimento e ensinar as crianças a identificar isso. Saber identificar os sentimentos que elas estão tendo a partir de alguma experiência. Né? E aí isso pode ser feito com roda de conversa, com cartões, de emoções, pode ter um quadro na sala. Então, o objetivo é ensinar a criança com vocabulário, com mesmo o reconhecer esse sentimento. Então, a gente precisa dar para elas as palavras, elas precisam conhecer, elas precisam ter o vocabulário e a prática de se expressar, e isso a gente precisa ensinar para elas, né? E isso vai ser exatamente com o objetivo de nomear e expressar os seus sentimentos, porque isso fica melhor, porque a criança, identificando seus sentimentos, colabora muito para o professor identificar as necessidades e aquilo que eles vão precisar, estão precisando de ajuda. A outra parada, por exemplo, é posso dizer não. A dramatização com bonecos, né, que isso a gente também tem várias formas de trabalhar, e reforçar o direito de recusar toques indesejados. Desde pequeno, a criança precisa entender que pode dizer não. Né? Numa cultura em que a gente trabalha muito, isso é muito sério e muito importante, a gente trabalha muito, porque a gente quer crianças obedientes. Mas hoje a gente tem um alto índice, muitas vezes, as pessoas que são, as que abusam, são os pais, são as pessoas que estão em casa, né? São as pessoas mais próximas. Será que a gente quer mesmo essas crianças só obedientes, balançando a cabeça? Então, outra é uma discussão que precisa ser mais ampla a respeito disso. Né? Porque só ser obediente e obediente pronto, a gente cria uma situação bem conflitante e bem desafiadora nessa perspectiva, né, do que é ser obediente, e a gente vai encontrar situações em que muitas vezes a criança não sabia que era aquilo. Né? Então, e a gente vai conversar muito sobre isso na formação também. E a quinta parada é quem pode me ajudar. Então, aqui vai ser, por exemplo, uma criação de um mapa da proteção, né? E a gente vai conhecer as pessoas que são... As meninas também falaram sobre isso,
Então, isso já vai transpondo também para o ensino fundamental, né? Que é exatamente identificar os adultos que são confiáveis, quem a gente pode pedir ajuda, porque, por incrível que pareça, às vezes, quem está mais perto não são as pessoas que de confiança. Pode passar. E eu vou dar só uma carreirinha aqui, mas... E aí, isso também tem aqui, do segundo ano, eu não vou falar sobre isso, quero só o próximo. O próximo, por favor. E aí, aqui, ó, eu já estou demonstrando para vocês, mais especificamente, uma parada, por exemplo, vai chegar para vocês assim, quem sou, com o tema, o objetivo, a metodologia, os materiais que vão ser utilizados, pode passar, né? E aí, a sequência didática. Como faremos isso? Nós vamos ter a acolhida com a pergunta, né, que pode ser para provocar a atividade principal, a reflexão coletiva e o fechamento. Então, a nossa intenção é que já fique tudo organizado para você. E isso vai ser diferente. O primeiro ano vai ter as 5 paradas, o segundo ano vai ter as 5 paradas, e assim sucessivamente, de acordo com a compreensão, né, e aquilo que a criança aprende naquela idade, a gente vai desenvolvendo isso ao longo da escolaridade inteira, né? Então, isso até o EJA, a gente vai, um assunto não vai se repetir no outro ano de ensino, certo? Pode passar, Lê. E aí eu vou passar para a Lê agora, que vai falar um pouquinho para vocês na perspectiva das ciências da natureza e vai falar do ensino fundamental dos anos finais, tá bom? Então, isso é só para vocês observarem como isso vai chegar até vocês de fato, certo? Bom, dando continuidade aqui à apresentação, né? A gente fez um mapeamento dos anos de escolaridade onde era possível trabalhar dentro da perspectiva, né, da escola que cuida, ou seja, da autoproteção. Então, anos iniciais principalmente focar na identidade da criança, né, que aí a gente tem esse limiar criança, adolescente, né, anos iniciais, ele está saindo, né, da infância, entrando na pré-adolescência, digamos assim, a partir, né, dos 10, 11 anos. E aí a gente tem essa preocupação de mostrar que o currículo já dialoga nessa perspectiva, né, da autoproteção e da identidade dele, né, enquanto um sujeito de direitos. E aí eu selecionei, né, alguns objetos de conhecimento, habilidades de geografia, de ciências, né, de história. Então, só mostrando rapidamente para vocês os slides, porque, né, não tem como a gente detalhar. Aí os de história, né, que é a minha área de conhecimento. E agora vamos para o que interessa, né, porque a BNCC vocês já conhecem. Eu acho que não é interessante ficar aqui repetindo, né, aquilo que já foi explicado anteriormente. Então, a gente selecionou algumas obras, Pipi Fifi, para os anos iniciais. E esse livro aí, O Garoto Invisível, ele está disponível para download. Ele é aplicado especificamente, assim, a linguagem dele é para anos finais de ensino fundamental, então dá para trabalhar do 6º ao 9º, e do que ele trata? Ele trata justamente do cyberbullying, né? Então, dentro dessa perspectiva, já que a gente está, né, tomando conhecimento agora do letramento digital, dessa perspectiva da BNCC da computação. Então, eu vou resumir aqui a obra para vocês. É uma narrativa onde o adolescente ele sofre, né, com violência na perspectiva do cyberbullying, e ele, à medida que a escola vai propondo diferentes atividades, ele vai descobrindo, né, a potencialidade dele, e ele passa a ser aceito dentro da escola a partir de um evento, né, um show de talentos, que faz com que ele perceba, né, uma característica dele que não era visível, né, dentro da rotina dele. Então, o livro ele trata de diferentes temas sensíveis. Então, o livro é uma porta maravilhosa para a gente trabalhar, né, a questão
da própria violência, né, no sentido das redes sociais, como também outras questões, né, da sobrecarga do trabalho feminino, porque a mãe dele, né, é uma pessoa que precisa trabalhar muito para poder sustentar a casa. Então, enfim, são várias situações, várias nuances que permitem, né, essa problematização em sala de aula, que é extremamente relevante, principalmente com adolescentes, né, porque eles vivem, né, microviolências diariamente, que fazem com que eles não se sintam capazes, né? Então, você levar uma narrativa dessa para a sala de aula permite justamente ampliar esse olhar e perceber que existem, né, outras alternativas para ele se desenvolver e sentir-se, né, de fato, né, com uma alta autoestima, né? Que infelizmente a gente percebe que nas nossas escolas, né, públicas, muitas crianças e adolescentes possuem uma baixa autoestima. Então, esse livro ele permite, né, essa reflexão a respeito dos dramas, né, da vida diária e das superações. E aí, né, passa a palavra novamente para Caliane, já que a gente está sem tempo, né? Eu tive que correr aqui com a apresentação por conta. Corridinho. Corridinho, mas tá ótimo, tá ótimo. Vamos ter outros momentos. Gente, perfeito. É uma proposta que realmente já faz o diálogo, como a Alessandra falou, já faz o diálogo com o nosso dia a dia, com os nossos conteúdos. Não é algo novo, algo à parte, é algo do nosso dia a dia, que a gente tem que realmente encarar com naturalidade, assim como são questões naturais, né, que a gente tem que trabalhar de forma saudável para que a criança tenha noção dos seus direitos, o direito ao respeito e a não sofrer violência, né? Então, aí nós temos um fluxo, vamos ter outros momentos, foi bem corrido, mas a intenção é que tenham formações, mas aí a gente tem um fluxo para encaminhar situações que ocorram durante o processo, porque a proposta do programa Escola que Cuida é tratar o pedagógico, a prevenção, numa perspectiva pedagógica, de conhecimento do corpo, de conhecimento dos direitos, de conhecimento da identidade, de conhecimento ao respeito. Então, são vários conteúdos aí a ser trabalhado, mas durante esse percurso pode ocorrer relatos de violências sofridas. E aí, quando a criança ou adolescente relata para o professor, coordenador, qualquer profissional da escola ou CEMEI, nós não podemos nos calar. Se nos calarmos, podemos também responder legalmente pelo silêncio, pela omissão. Então, um dos propósitos do NAPES e da secretaria é estar junto com os profissionais, apoiando esse processo quando acontece o relato da violência. Então, aí está bem pequenininho, não dá para ver direitinho, mas, como eu falei, nos próximos momentos formativos, nós vamos estar esmiuçando esse fluxo. A Alessandra passa para o seguinte, que ele está maiorzinho, aí é melhor. Então, esse fluxo, ele é estabelecido pela lei, né, da escuta protegida. Aqui é o mesmo fluxo, só que um pouco maior, para a gente ter uma compreensão melhor e mais assim localizada na parte da educação, entendendo um pouco mais o fluxo. Então, vou dar uma lida aqui, mas é porque é super importante. Então, quando acontece... Oi? O pessoal pode printar essa tela, tirar uma foto. Sim, sim. Como o Vivian está falando aí, a gente recomenda que vocês deem um print e guardem essa tela do fluxo, e nós vamos também sempre estar enviando nos grupos de trabalho das escolas e dos CMEs. As assessoras aqui vão ter esse material, né? Tanto NAPES, DE e DEF. Mas printem e já guardem com vocês.
né? Então, aconteceu aqui, ó, bem nesse primeiro quadrinho azul, notificação das unidades de ensino. O profissional da educação identificou a violência, né? A criança relatou, ou o professor, educadora percebeu a criança com características de sofrimento, de violência. Então, primeira atitude, o professor, o educador vai comunicar a gestão escolar, né? A gente tem o hábito de fazer aquele relato verbal, contar, né? Ah, eu vou lá falar para a diretora. Ok, faça logo, que é o nosso instinto inicial, verbalize, mas registre relatório. Tudo o que acontece em meio a essa situação de violência, faça por escrito, registrando em relatório. Passe seu relatório para a gestão. E aí a gestão, sim, vai ter que caminhar com esse fluxo. Para onde a gestão caminha? Obrigatoriamente ela tem que caminhar por essas 5 instituições, porque está aqui, ó, o quadrinho verde, nós temos a Secretaria da Educação, quadrinho lilás, a gente tem o Centro Abraçar, azul, Polícia, o mostarda está com o Conselho Tutelar, o vermelho, Disque 100. Obrigatoriamente, a gestão vai caminhar com esse relatório, né, da notificação da violência sofrida pelaquela criança ou adolescente para todas essas instituições, necessariamente não todas. Nós temos as obrigatórias, né, que é a Secretaria da Educação e, principalmente, Conselho Tutelar, tá? Em primeiro lugar, seria Educação e Conselho Tutelar. Casos de emergência, isso para violências sexuais. Como o Conselho Tutelar ele não funciona 24 horas, as emergências, a gente recomenda o Centro Abraçar ou a própria polícia, que eles trabalham 24 horas, né? Nós temos aí o Centro Abraçar, é um trabalho a nível municipal, então nós temos essa assistência em Natal, o Centro de Referência para Crianças e Adolescentes. O Centro Abraçar tem o telefone e o e-mail, tá pequenininho, mas qualquer coisa, coloca lá no Google, Centro Abraçar em Natal RN, que aí você vai ter essas informações. O Centro Abraçar, ele funciona anexo, uma salinha anexa à maternidade Araquém, tá? E lá eles recebem casos de toda a natureza de violência, mas principalmente a violência sexual, tá bom? Então, se teve o abuso, a criança vai chegar lá e vai ter todo o atendimento intersetorial, o que é muito importante, porque a criança ela vai evitar locomoção da família para várias instituições, porque as instituições vão para o Centro Abraçar atender aquela vítima, tá bom? Que instituições? Polícia, ITEP, se for necessário, se for constatada a necessidade de exame de corpo, o ITEP vai para lá. Então, lá já tem assistência da saúde, a criança vai ser examinada pelo médico, fazer exame de sangue, né, para detectar alguma doença sexualmente transmissível, se ocorreu, se não. A criança passa por assistente social lá no Centro Abraçar e também passa por psicólogo, tá bom? E aí sai de lá já com os encaminhamentos. A criança sai de lá, ou o adolescente sai de lá com o BO feito com a polícia, tá? A parte da polícia consegue fazer o BO lá mesmo, sai com todo o encaminhamento da parte de atendimento psicológico ou de saúde que a criança tiver necessidade. Sem falar que também, se a violência ocorreu até 72 horas e a criança foi para o Abraçar, eles fazem uma medicação de profilaxia.
Acabou o tempo? Acabou, mas eu vou falando. Acabou, já são 10 horas e eu estou começando a ver muita gente querendo entrar. Eu acho que é por relato de experiência. Então, Tá bom, então, a gente continua em outro momento. Agradecemos.